Fique agora com JMI Podcast.mp3. Olá, bem-vindos a mais um programa do nosso podcast. Meu nome é Karina e meu objetivo hoje é deixar todos super assustados. Comigo hoje, Larissa. Eu tô sempre aqui, não sei por que você fala comigo hoje, mas... E a Aline Tatu. Oi! No nosso episódio de hoje eu reuni algumas histórias de medo para deixar vocês dormindo bem levinho. Eu peguei essas histórias de www.mundosombrio.com.br, que é um site de compilado de histórias de terror. Tem lendas urbanas, tem curiosidades sombrias e muitas outras categorias de história. Histórias reais. Também Essas histórias que a gente vai ler não são reais. são Vamos inventa. Tá bom. São todas reais. Tem link na descrição do episódio. Essa voz é o quê? É sexy? Não é minha voz de terror, Larissa. Tá bom. A primeira história chama-se Parede Arranhada. Eu já estava bem barbudinho quando decidi sair da casa dos meus pais Parte, velho. Que porra. e morar junto velho. com a minha gata em um apartamento. E quando eu digo gata, é no sentido literal. Meg tinha pelagem negra e era da raça Bombay. Alguns objetos como pratos e copos ainda estavam embrulhados em jornais. Afinal, havia apenas uma semana que eu me mudei e mal comia em casa. O cômodo que eu mais gostava era meu quarto. Era aconchegante, tinha espaço e era disso que um cara com 25 anos precisava. Certa noite, cheguei em casa muito cansado, coloquei comida para Meg, tomei meu banho e capotei na cama. Lembro de acordar na manhã seguinte com um despertador. Assim que terminei de espreguiçar, fiz um carinho em Meg, que dormia na minha cama. Olhei para o lado da cabeceira da mesma e havia 2 arranhões na parede. Quem será? E Meg, depois de velha, deu pra ficar arranhando paredes, foi? Disse, sorrindo e fazendo carinho na felina. Porém, a cada manhã que eu acordava havia mais e mais arranhões na parede, bem próximo da cabeceira da minha cama. Achei muito estranho, pois não parecia terem sido feitos por unhas de gato. Parecia ser algo feito por um objeto muito afiado e forte, pois eram arranhões também profundos. Até então eu estava preferindo acreditar que era apenas Meg fazendo traquinagens, mas aquelas marcas na parede ganhavam uma forma a cada manhã que eu acordava. Parecia mais um rosto demoníaco sendo desenhado. Que prazer em falar o Tinha uma cabeça de bode e chifres quase prontos. Na noite seguinte, fiz uma cama para Meg na cozinha, embaixo do balcão. Fechei todas as janelas por precaução, pois morava no 4º andar do prédio. Assisti um pouco de TV e fui para o meu quarto. Fechei bem a porta e me deitei. Era por volta de meia-noite. Naquela madrugada, acordei com um barulho de riscar na parede e o som estava praticamente próximo dos meus ouvidos. Sentia o uivo vindo do lado da minha cabeceira. O ruído ficava cada vez mais alto e irritante. Sabia que não era Meg, pois eu deixei a cozinha e fechei a porta do quarto. O quarto estava totalmente escuro e o medo me consumiu de tal forma naquele momento que eu não sabia se teria coragem de acender o abajur ao lado da cama. Cobri todo o meu corpo com a coberta até a cabeça, fechei os olhos com toda a força, com medo de ver alguma coisa que eu não queria, e no meio da escuridão do meu quarto, rezei. A partir daí pensei comigo mesmo, vou contar até 3, acender o abajur correndo e não vai ser nada demais. Talvez Meg tenha dado um jeito de entrar. Talvez poderia ser até um morcego que entrou e se escondeu no meu guarda-roupa, eu não vi. Contei 1, 2, depois do 2 fiz uma pequena pausa, respirei bem fundo e disse baixinho, 3. Fiz um movimento brusco com o braço direito e acendi o abajur.
O quarto não estava totalmente claro, mas vi um movimento em cima da cama. O globo de iluminação da lâmpada do meu quarto, que de tão redondo e grande parecia lua cheia, estava se movimentando como se algo tivesse provocado aquilo. Meus joelhos ficaram moles naquela hora. E eu apaguei o abajur, não sei porquê, e me cobri da cabeça aos pés novamente. Não sei como também, mas consegui dormir por cerca de 20 minutos. Quando acordo novamente com aquele maldito ruído na parede ao lado da minha cabeceira, na cama. E para piorar, comecei a sentir o colchão da minha cama se afundar, como se alguém tivesse começado a sentar nele. E não era Maggie, porque o seu peso jamais afundaria o colchão. Aquele afundamento no colchão se aproximava cada vez mais diante do meu corpo ali deitado, e o medo me dominava. Sentia o ar me faltando e o calor tomando conta do meu corpo embaixo do cobertor. Aos poucos, tirei a coberta da cabeça e respirei fundo de forma silenciosa. Naquele momento, senti um leve vento no meu rosto, como se houvesse mais alguém ali, respirando. Os ruídos pararam finalmente e o colchão foi voltando ao normal aos poucos, como se alguém tivesse dali se levantado. A respiração que senti fazia um barulho assustador, como a de um animal selvagem rosnando. Porém, era mais baixa. Senti que finalmente eu estava sozinho no quarto e liguei bruscamente o abajur. Ao lado da cabeceira da minha cama, na parede, seja o que estivesse ali, acabara de terminar de desenhar o que começou. Era de fato a cabeça de um demônio. Era Baphomet. Cara, sabe? Mas, bom, eu acho que é o Baphomet. Pra ranhura desse chifre aqui... É. E seus enormes chifres ali desenhados na minha parede. E pra piorar, havia uma mensagem pra mim. Logo abaixo da cabeça demoníaca dizia: vai embora, vai embora. Corri para a cozinha, enchi um copo d'água que caiu da minha mão antes que eu pudesse beber. Tirei outro copo que estava embrulhado no jornal e, sem querer, me deparei com a foto de um corpo de uma menina. A foto era preto e branco, mas a parte escura mostrava muito sangue. Desdobrei a folha daquela reportagem para ver melhor, e a notícia acima da foto dizia que a garota pulou do quarto andar, bateu a cabeça com força no chão e morreu. Era o mesmo prédio que o meu. E para completar, a mãe da menina disse, segundo aquele jornal de 5 meses atrás, que ela estava em seu quarto em transe, dizendo palavras em outra língua, com uma voz totalmente diferente. Ao lado da foto do corpo, havia outras pequenas fotos do quarto dela, com um pentagrama desenhado no chão e outros símbolos feitos na parede. Aquela reportagem da folha embrulhada no copo era tão detalhista que revelaram o incidente no mesmo prédio que o meu, aonde a garota morava. Apartamento 77, o meu. Talvez o quarto que ela, em transe, se jogou daquela janela poderia ser o meu também. Atualmente vivo em paz na casa dos meus pais e aluguei meu apartamento para 2 malucos exorcistas. Gostaram? Uhum. Fraquinha. É obviamente de ficção, porque o cara tem um nome pro demônio, então tô ótimo, tô plena, tá bom. O negócio de se jogar é bem clássico, né? Você jogou, né? Quem vai ler o próximo? Cara, eu posso ler, mas é real. Eu só me assusto com um negócio real, velho. Ó, vai Larissa, a segunda história chama-se Eu nunca vire as costas pra mim. Eu vivo em um apartamento em uma cidade moderadamente grande. Moro no último andar de um prédio de 5 andares e meu apartamento é um dormitório com uma enorme sala de estar, com grandes janelas em direção à rua e ao prédio do outro lado. Aquele prédio tem um pequeno estacionamento na frente, por isso ele não está muito próximo à minha janela, o que é bom, já que eu gosto de ter a minha privacidade. Sendo uma coruja da noite, gosto muito de ficar acordado até tarde da madrugada com meu notebook. É um nerd, não é uma coruja da noite, né? Às vezes eu espreito pela janela do prédio em frente à procura de janelas iluminadas, perguntando se alguém por lá também era tão coruja quanto eu. Ai, gente. Ele se acha... Então, a denominação cool dele ficar acordado até tarde, tá? No entanto, ontem à noite... Eu queria não ter feito isso. Tenho o costume de me sentar com meu notebook em frente às janelas. Ao longo das últimas noites que passaram, eu consegui enxergar pelo canto do meu olho uma janela escassamente iluminada no prédio do outro lado. E dentro dela, algum tipo de movimentação constante. Ele viu um vizinho peladão. Ontem à noite, minha curiosidade ultrapassou meu bom senso, então desliguei meu notebook e fui direto à janela,
para conferir o que se passava por lá. É um malandro. Certamente eu pude ver alguém acenando para mim, mas apenas isso. A janela estava mal iluminada, mas eu podia definitivamente ver algum movimento. Mas e daí, né? Se liga na sua vida, cara! E daí que a gente acordava? né? Chato. Pensei sobre isso por um segundo e então fui buscar um par de binóculos. Meu Deus! Isso E aí stalker. já tem probleminha aí. Stalker. A pessoa totalmente desequilibrada. Ou é uma coruja da noite. É, corujinha. Corujinha. Depois de uma pequena procura, encontrei um par aí que eu tinha e voltei para a janela para dar uma olhada melhor na misteriosa janela. Ao localizá-la, pude dar uma melhor olhada no que se passava por lá. Parecia ser uma pessoa. Tarado. Iluminada por uma vela. Eu não consegui ver o rosto da pessoa, mas vi que ele estava acenando. Para mim, aparentemente, porque depois que eu consegui olhar para ele com os meus binóculos, ele parou de acenar por um segundo e em seguida apontou para mim. Eu senti um calafrio descer a minha espinha. Nesse caso, deve ser espinha na cara, né? Quando ela não usa. Isso foi muito assustador. Ele apontou pra mim e então fez um movimento circular com o dedo. Como assim, né? Um movimento obsceno. Tipo, volta, dá meia volta e se liga na sua vida, tá? É. É verdade. Ele continuou fazendo durante um tempo, até que eu percebi que ele estava sinalizando porque queria que eu me virasse. Queria que eu me virasse. Tá reboladinha. Reagindo por instinto, eu rapidamente me virei como se estivesse esperando por instinto que algo pulasse para cima de mim. Sim. Nossa, não entendi. Que tipo de instinto? Peraí, eu vou me virar, vai vir um bicho. Eu não entendi. Não havia nada além da escuridão, obviamente. Então eu apenas ri para mim mesmo e voltei para a janela com os meus binóculos em mão. Nossa, não desiste. Apenas para encontrá-la vazia, exceto pela vela se apagando lentamente. A vela do vizinho? É, a vela. É porque a iluminação era em vela, não era luz elétrica. Nisso, eu pulei pra trás e deixei cair os binóculos no chão. O barulho do impacto fazendo com que eu me assustasse ainda mais. Mas que porra? É a história, gente. O menino fala, mas que porra? Pensei. Mas logo em seguida voltei aos meus sentidos e fui de volta ao notebook. Eu completamente viciada. É, um doidão. Coloquei uma música pra me acalmar e naveguei um pouco mais na internet. Ai, não vou nem falar que... Até que olhei para a janela e vi que já eram 4:30 da manhã. E então meu sono começou a vir. Um vagabundo topado. Ele deve trabalhar no outro dia. Deve estudar, deve trabalhar. É a geração neném isso aqui. A história da geração neném. Então coloquei meu notebook em cima da cama e caminhei através de um pequeno corredor que levava direto para o meu banheiro. Eu não havia deixado nenhuma luz ligada, mas quando me aproximei do banheiro, notei uma luz piscando do vão debaixo da porta. Ih, isso aí é foda não. Meu corpo congelou. Mesmo que eu tivesse deixado a luz do banheiro ligada, uma lâmpada não produziria aquele tipo de iluminação. Então, caminhei lentamente até a porta, respirei fundo e levemente empurrei-a. Para meu horror, eu encontrei uma vela deixada em cima da pia, revelando uma mensagem rabiscada no espelho. Nunca vire as costas pra mim. Não mandou virar. Mas qual que era o capeta? assim, O capeta era o vizinho? O vizinho... Mas ele mandou ele virar. É. É, então, por isso que eu pensei nisso. O capeta era o vizinho, aí o capeta mandou ele obedecer, ele achou ruim. O inimigo. Não fala que chama. Não fala O assim, inimigo. fala coisa ruim. Ai, Aline. Ah, mas que é feio, as pessoas vão ver assim, Cacá. Coisa Você ruim. falando isso. Aline não é evangélica, por incrível que pareça. Mas eu não entendi a história. Parece aquele diabinho das Superpoderosas, que é meio zoeiro, tá ligado? Vira pra mim! Não vira, nunca vira as coisas pra mim. Tipo, eu não entendi a história. É real isso aqui? São pessoas que colocam no site pra... É, são pessoas que colocam no site. Pô, essa história é real, não. Vamos... Qual que é o próximo? Quer ler, Tatu? Terceira história.
A monstruosidade. Sozinha em casa, Lívia lia no celular enquanto tentava pegar no sono. Ela costumava deixar uma luminária acesa, com uma luz bem fraquinha. Mas a iluminação que vinha do celular parecia deixar o quarto todo no escuro quando ela focava no aparelho. Uma divertida... É porque ela focou no aparelho, o resto não existe. Tá viciada, né? Uma divertida história de romance antes de dormir e ela certamente teria um sonho com seu crush. Não. É o crush. Ela fica Ai, jogando meu Deus. aquele jogo episódio, sabe? Ele estava justo na parte que o casal andava pela praia. Ele sem camisa e ela com os pés descalços, segurando as sandálias com uma das mãos, quando pensou ter sentido algo. Lívia virou rapidamente o rosto para o lado da cama onde ficavam seus pés. Sentiu um desconforto. O tempo estava mais frio que o habitual. Talvez, ela pensou, tenha sido um movimento involuntário. Então, puxou seus pés para dentro das cobertas e voltou para a leitura. Não entendi. Ela sentiu um calafrio? Ela sentiu o capurão puxando o pezinho dela. Aí ela foi sem involuntário o Mas o movimento. corpo humano tem desconforto. Ai, a Larissa sempre fala isso. Essa é a resposta, Larissa. Ela sentiu uma fisgada no bairro. Ih, capê, como assim? Ela sentiu uma fisgada, aí ela Nossa, falou... mas eu não ia pensar que é coisa ruim. Ainda mais que eu tô lendo uma história de romance. Mas ela não pensou que era coisa ruim, ela pensou que era o espaço, moço. Tá bom, vai. Pensou assim. Ela pensou e depois, rapidinho só, pelo menos. O casal estava se beijando com a maré baixa batendo nos calcanhares, quando sentiu novamente um calafrio nos pés. Ela olhou e seu pé estava de novo para fora. Dessa vez, ela arrepiou-se, sentou na cama e olhou ao redor do quarto. Não havia nada, nem ninguém, óbvio. Então, algo passou por baixo da cama. Pelo menos sentiu algo passando. De repente, seu colchão foi empurrado com força para cima. Que? O colchão dela foi pra cima, tipo... Fez assim. "Oh!" Ela gritou e se cobriu. Me cobri, meu irmão! Eu saio correndo! Chamou a mamãe, né? Eu ia falar, Eu pensava que é o mundo ideal. O mundo ideal. Peter Pan vai me buscar. Ai, credo. ai, que Tá horror. lendo no estádio romano. O gesto foi automático. Ela jogou as cobertas para cima de modo que quando caísse sobre ela, cobrisse todo o seu corpo de uma vez. Mas assim que o tecido se assentou, a luz do celular mostrou que Lívia não estava sozinha debaixo dos lençóis. Você tá completamente equivocada, senhora. Oh, meu Deus! O que é isso? Uma carranca preta, derramando sangue pelos olhos, nariz, ouvidos e boca sorria para ela com dentes podres. O lugar onde deviam estar os olhos eram 2 espaços vazios e profundos. O quê? Uma carranca? Que É uma isso? cara grande. Ah, tá, com Carranca. certeza. Carranca parece um negócio engraçado. É uma carona olhando assim, ó. Ai, nossa. Sai, credo, gente. Lívia gritou alto. Mais alto em toda a sua vida. Seus ouvidos estalaram. Sua mandíbula abriu mais que o máximo. Sua boca se rasgou alguns milímetros. E seus olhos jorraram lágrimas. Toda a superfície de seu corpo estava arrepiada. Boca rasgou? O quê? É que ela abriu pra gritar tanto que aí rasgou um pouquinho aqui. Ah, A monstruosidade gritou junto com ela. assustar também, tá assustado. Assustou o capeta. Era uma mistura de choro de gato com rugido de leão. Ele ergueu uma mão com textura de carvão e abriu a boca para falar, cuspindo sangue e exalando um forte cheiro de podridão. Ai, que nojo! Ele é mais nojo que mesmo. Hoje à noite, criança, você não terá um sonho. Ele continuava sorrindo. Será um pesadelo. Eu sou seu pesadelo. Eu já tô tendo, né, no Só caso. achei que você estaria dormindo. Que isso? O pesadelo tomou forma, hein? Sim. Lívia fechou fortemente os olhos. O fedor de carniça passou aos poucos. Ela voltou a abrir os olhos, com medo de encontrar a monstruosidade ali na sua frente. Mas tudo estava normal. Ela saiu correndo, deixou sua casa e foi para a amiga mais próxima. E os pais, né? Nossa, eu ia ter medo de andar na rua à Acho que a noite, Lívia tá é ligado? velha. Ou a Lívia tem dinheiro o suficiente pra morar sozinha. Mal sabia ela que onde fosse a monstruosidade tinha a função de acompanhá-la e causar pesadelos. Mas por Acabou. quê? Ela foi escolhida pra sofrer? A mártir? É que eu acho Às que vezes tipo, todo mundo tem a carranca. Ela foi a única que chegou a ver. como que é o bicho do Eu nunca tive pesadelo? Não tem um carranca bicho do nenhuma. pesadelo? Demônio. Não, A Maria. bicho papão que eu tava falando. Olha, eu tinha um filme que tinha um bicho-papão e o apelido dele era Bubu. A Entidade, eu acho que é o nome. Ah, sim, ou que as criancinhas são atraídas? Sim. Nossa, eu já vi esse filme.
Nossa, esse filme é tenso, hein? Ó, é um filme. O Ethan Hawke é um escritor de romances policiais que acaba de se mudar com a família. No sótão da casa nova, ele descobre rolos antigos de filme que trazem imagens de pessoas sendo mortas. Intrigado com o que elas representam e com o estranho símbolo presente nas imagens, ele e sua família logo passam a correr sério risco de morte. É porque o Bubu, ele atrai as crianças e faz as crianças matarem os pais. Sim. Esse filme é bom. Chama-se A Entidade, galera. Esse filme é bom assim, dá um beijo na porra. Eu quero saber qual o objetivo aqui. Essas são histórias reais que a gente tá julgando ser real ou não ou são histórias fictícias? Então, eu acho que é fictício. Ah, mas é fictício, não tem. Pega uma história real aí pra gente destrinchar e falar que é tudo mentira. Que não existe. Ah, eu tenho uma boa. Daqui a pouco eu pego. Não existe esse negócio de monstro ainda. A página do Tanto, do Twitter, ele retuita histórias de terror, que são reais. As pessoas falam que realmente Eu aconteceu quero com julgar uma história real. Eu leio, me dá. Que é thread. Ela escreveu, vocês querem saber de uma história cabulosa? Quando fala assim, já é tamo galera. Vou contar uma que aconteceu com a minha avó. Nossa, olha. Logo que meus avós casaram, se mudaram para uma casa praticamente em frente ao cemitério. Um bom sinal, ao cemitério Santa Isabel. Hoje em dia lá é uma capela. Vovô passava o dia todo trabalhando e a vovó não tinha filhos ainda. Ela fazia os serviços de casa e lá pelas 16, 17 horas ela tinha acabado tudo. Aí ela ia pra janela e ficava olhando pra dentro do cemitério. Um hobby. Nossa, que hobby gostoso. Só pra distrair a cabeça. Naquela época, só quem estava enterrada lá era a madrinha dela. Ela dizia que se sentia muito sozinha na casa e passou a ir no cemitério todos os dias. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa, pra quê? Nossa, vai na rua, mulher. Nossa avó dela é tipo... vou dar uma passada aqui no cemitério. Nossa, vai no mercado. Ela geralmente ia até o túmulo da madrinha dela e rezava um terço. Às vezes só ia lá e ficava sentada. Porém, um dia, quando ela estava ajeitando o túmulo da madrinha, passou um rapaz por ela. Tudo bom? Aí falou, oi, mãe. Aí ele falou, oi, mãe. Ele a cumprimentou e foi adiante. Umas 2 fileiras mais pra frente e se ajoelhou em frente ao túmulo como se fosse rezar. Vovó diz que a roupa dele era de marinheiro, com aquele chapéu e tudo. Ela então se ocupou no que estava fazendo. Depois de um tempo, quando olhou para o túmulo da frente, não viu mais o rapaz e achou estranho porque, para voltar, ele teria que passar por ela de novo. A curiosidade foi tão grande que ela foi até lá onde o rapaz se ajoelhou. Viu que tinha uma vela acesa, mas não tinha ninguém. Foi aí que ela olhou para a foto do túmulo e viu que era o mesmo rapaz que passou por ela. Qual o filme do Zac Efron? É verdade. Vocês acham que E isso aí? Vê outra aí, vai. Você não gostou? Ah, gostei. Mas você acha que é real? Acho. Vou deixar no ar. Mas ele tava prestando, ele foi dar uma volta e voltou pra dormir? Não, ele tava Às vezes era o zanzando. irmão gêmeo. Ele tava zanzando. Ele tava querendo ver o que tava acontecendo. E voltou pra dormir? Não, gente, é porque ele tá preso lá. Não. Não fica preso lá. Vem Fica cá. lá. E E aí é cada um com cada um com Ó, posso ler aquela uma? certeza, tipo, gente, como assim? Como assim? Ó, eu vou ler uma. Gente, tinha uma muito boa, mas até eu achar, faz muito tempo que eu li. Eu vou ler uma daqui que é da... @Berensteinara. Ó, eu sempre vejo tanto Tupiaçu fazendo relatos sobrenaturais, então decidi contar um dos vários que eu tenho. Sim, eu tenho uma vida bem normal, igual tanto. Desde criança vejo coisas não muito normais de se ver. Desde fantasmas até espíritos que não eram muito bonitos, tem que levar um passe. Mas, um dos acontecimentos que eu lembro até hoje, e ainda me dá medo, é de uma aparição que eu vi na casa da minha avó. Minha avó comprou uma casa que já havia sido de uma parente dela que havia falecido. Na primeira noite que passamos na casa, eu estava tão exausta que assim que deitei na cama, caí num sono profundo. Meu sono foi tão cheio de pesadelos que eu acordei exausta em dobro. 2 semanas haviam se passado e os pesadelos foram ficando piores. Eu também senti uma presença na casa e o ar ficava pesado às vezes do nada. Ou ouvia sons pela casa à noite. A casa é de madeira. Foi então que as coisas que já estavam ruins pioraram. Eu ouvia batidas nas paredes, passos pela casa, sombras e muito mais. Então, certa noite, fui acordada durante a madrugada com um tapa no peito. Meu Deus. Acorda,
menos não esperava. Pelo menos não foi na cara. Quanta agressividade. Nossa, que é isso, Com a cara? voadora. E eu acordei assustada. Eu dormia sozinha e não havia ninguém na casa além de mim. E minha avó, que dava pra ouvir dormir também. Achei que podia ser impressão minha e voltei a dormir. E esse foi o meu pior erro. Pois acho que deixei alguém bravo. Fui acordada... Queria atenção. Quer conversar agora? Quer bater um papo. Fui acordada novamente, mas dessa vez foi por uma voz gritando comigo. E quando abri os olhos, tinha uma sombra me encarando fixamente no quarto. Você tá completamente Eu já maluca, tinha senhora. Mas tava gritando, tipo, ah! Na cara dela? Cara. Eu grito de volta e ainda depois tem um chamo a ataque polícia. caidura. Eu gelei e simplesmente não conseguia me mover. A sombra foi chegando perto até ficar a centímetros do meu rosto. Então riu. Nossa. Ou pelo menos eu acho que aquilo foi uma risada. Disse que voltaria com uma voz assustadora e foi embora. Nessa hora, desmaiei. Nossa. Acabou? Não. Seria minha reação. Tá. Só me lembro de fechar os olhos e acordar assustada com o sol nascendo pela janela. Falei com meus primos de quem compramos a casa e eles me falaram que antes da prima da minha avó morrer, ela disse que estava passando pelo mesmo que eu, e isso me assustou ainda mais. Falei com a filha da prima da minha avó. Nossa, Aí eu já fiquei confusa. procurando especialista. E ela disse... e ela disse que quando ela morava na casa, também sentia coisas muito estranhas. Depois de contar para minha avó, ela disse que nunca sentiu nada de diferente. A avó tava sussa, Vocês cara. que lutem. Mas eu comecei a fazer orações constantes todos os dias. Ela continua lá. Aparentemente. Nossa, eu durmo na rua. Mas ela invocou o anjo da Nossa, guarda. cara. Mas, gente, não. Depois de desmaiar... Gente, eu sou corajosa. Eu nunca mais pisava nesse lugar. Eu também não. Eu ia mandar benzer no mínimo. Depois de uma semana sem eventos na casa, aquela sombra nunca mais voltou. Mas, até hoje, eu sinto que ela está aqui durante a noite. Nossa. Isso. E ainda Como ouço assim? barulhos pela casa durante Meu o dia. Deus. Me sinto observada por algo. É que... Cara, vai embora, Nossa, Tainara, na boa. isso. Vai embora, Você é muito cara. corajosa. Não, mas fala com uma tranquilidade. Eu sinto às vezes. Gente, isso pra mim... Não. Fala com uma coisa pacífica, isso? né? Não teve uma época que aqui em casa... Não. Não, que você tava com medo, Larissa? Sempre, Por né? que você tava Eu com tive medo? várias naquela época? fases de Eu não lembro medo. Mas não mais. Que isso? nada a ver com espírito. Né? Mas eu queria saber qual é desse espírito. Tipo, me observando. É, vai pra Paris, vai, tá Você ligado? morreu? Seu espírito vai viajar. Por que você tá... Why you're so obsessed with me? Você vai embora. Vai fazer outra Ou coisa. me mata logo, o que é Ah, é horrível. improvável É. que o espírito vai te matar. Ou, tipo, vai embora. O que você Né? quer? Quer ficar me observando, dormir? Tipo, eu não vejo lógica no espírito, entendeu? Vai passar, velho. Vai ficar me observando. Mas eu acho que é um espírito... Ele Você quer me assustar? O que Ele que é não resolvido, ele quer se vingar, sabe? Se vingar de mim. É, de mim fiz nada, Não, pô. do mundo. Da Ele tá Tainara, né? morto. Não quer se vingar da Tainara, coitada. Eu nunca vi Gente, você vai ter que pagar Mas eu royalties acho- pra essa no garota. espírito, eu falei. Cara, eu tô chocada que a avó da Tainara tá de boas. Essa mulher Eu tô aí- chocada que ela continua na casa, É, sentindo e vendo coisas e achando, mas fazer o Eu quê? acho que ela tem um canal muito aberto, ela tinha que se benzer e procurar um Esse centro. povo é doido. Eu sinto um trisco assim de uma presença, eu vou embora, nunca mais volto. Eu nunca vi espírito. Eu, hein? Ó, tem um outro aqui, vocês querem? Vai, eu leio esse. Durante toda a minha juventude, aproveitei as férias na Praia dos Castelhanos, distrito de Anchieta, Espírito Santo. Era um lugar pequeno, bem familiar e de pouco movimento. O mar era manso na maioria das vezes e a areia era tomada por famílias e crianças correndo livres. Um feriado em especial me marcou. Nós já éramos adolescentes e não nos contentávamos somente com a praia. Queríamos estar com outros jovens, curtir a adolescência, namorar. Nesse período, eu e meu irmão saímos todas as noites para procurar agitação, azaração. Sem hora para voltar. Em uma noite, meu irmão levou o violão, sentamos na praia e começamos a tocar e cantar. Que pesadelo.
Não demorou muito, já éramos umas 12 pessoas ao redor da fogueira e tínhamos um uau. Que Nossa, isso? que isso? A Começou pessoa a tá no tocar calçadão. Ih, irmão, tá tocando violão. Que nem no The Sims. Nossa, esse é o meu maior pesadelo. Nossa, gente. E sempre é aquela galera que não sabe tocar direito, aí repete a mesma É um ukulele. pedaço. Nossa, tocando o quê? I'm Yours e Legião Urbana. Morena, cantando Morena, lembra dessa média? Não E vou... agora vem dizer. Nossa, Cacá. Nossa, que nojo. No ensino médio, todo mundo tocava essa música, tô falando sério. Ah, mas ensino médio de 2002, né? Faz uns 10 anos. Eu não vou zoar tanto que eu não conheço essa pessoa, ela pode querer, enfim. E tudo ia bem, até por volta de 2 da manhã, quando começou a chover forte. Para não nos molharmos, procuramos abrigo em uma das várias barracas que estavam sempre fincadas no meio da praia, de madeira e teto de palha. A ideia era ficar ali até a chuva passar para podermos ir embora, mas isso não aconteceu. A chuva piorou e acabou virando uma tempestade. E era assustador, porque o vento dava a impressão de que tudo ia voar. E a gente só fazia se molhar cada vez mais. Até agora, Nossa, por que não voltou pra casa? porque tava esperando passar, mas não vai passar. Não vai passar. Para ficar pior, além do vento forte da aguaceira, começou as tempestades de raios com os piores trovões que já vi. Aqui em São Paulo é muito comum. Sabia que São Paulo, eu acho que é o lugar do mundo com mais raios? já vi. Eu acho também. que é, porque o solo tem muito ferro. Então nem me assusto. Eu tô Não me ali. assusta tanto com raio. Só se estiver num lugar Ai, mas já teve aberto. aquele caso da mulher que morreu, lembra? Na praia? Não, várias Não, mas pessoas num já lugar morreram. aberto eu tenho medo, mas aqui em São Paulo não tem Se eu tô medo na de minha raio. casa, eu tô Aqui super. em São Paulo não, porque tem o para-raio, né? Na cidade de São Paulo tem muito para-raio. Não, mas cai árvore. Enfim, um problema da defesa civil que a gente discute depois. E quando achei que não pudesse ficar pior, eu não tô achando susto a situação. Depois de um raio fortíssimo, a luz da cidade inteira apagou e ficamos na mais completa escuridão, fora a luz fraca da lua, que ainda persistia de vez em quando. Quando a gente era criança, tinha muito medo. Eu não tenho muito medo, não. Ficamos todos assustados e tentamos nos distrair cantando ou fazendo piadas, mas ninguém estava tranquilo. Você tá na situação, o nego quer cantar ainda. Pior que a minha cara fica, gente, vamos ficar todo mundo bem? Viva a natureza. Puxa um Raul aí. Foi nessa hora que comecei a sentir um frio absurdo. Os pelos do meu corpo ficaram totalmente arrepiados. Tive a nítida impressão de que algo ia acontecer. Meu Marcia Deus. sensitiva. Foi quando comecei a perceber um ponto branco que se destacava lá longe na praia. O Cacá, sentindo aranha. Parece uma piada, né? O que é um pontinho branco? Era como se tivesse alguém correndo no meio da tempestade, mas uma corrida meio desesperada. E devia ser isso mesmo, alguém com medo por conta de tanto trovão, talvez procurando abrigo igual a gente. E o vulto foi se aproximando, mas ainda não conseguia dizer se era homem ou mulher. Me preparei pra gritar. Eu. Peraí, deixa eu estufar o peito. Deixa eu aquecer aqui. Avisar a ele que estávamos ali, que havia abrigo, mas na exata hora que abri a boca, o rapaz que estava do meu lado a tapou e fez com a mão. Que isso, cara? Como assim? Nossa, nem conhece, né, o cara? O cara, eles nem conhecem, né? Desconhecidos. Sim, Desconhecidos. então, ainda mais, nossa, Mas que é a medo. galera, que o jovem Meu faz Deus, amizade. Que medo. O jovem. Tá bom. Fiquei brabo. Brabo com B. Por que diabos aquele cara que nem me conhecia tinha... Eu também ia ficar puta. Tinha feito aquilo. Colocar a mão na minha boca. Nojento. Mas antes de brigar, percebi o olhar de medo e desespero dele. O vulto ainda vinha correndo pela praia, bem perto da água, quase na nossa frente, e foi aí que novamente um raio enorme estourou. Caramba! Eu estava ali tapada, com aquele cara me olhando desesperado. Meu Deus. Eu ia falar, irmão, eu entendi. Tira sua mão. Sei lá, onde Na você minha põe essa boca. mão. Desesperado, olhando fixamente o vulto misterioso. Aí o raio estourou quando achei que finalmente conseguiria ver aquela pessoa. A pessoa simplesmente sumiu. Não havia ninguém na praia. Clara, você também viu aquilo, né? Perguntei. Vi sim, mas fica quieto. Como assim? Do que ele sabe? Isso é o traficante? O que é? Quando reparei, estavam todos olhando para o mesmo local sem entender nada, com olhos arregalados de medo.
De volta à escuridão, o vulto sumiu. Às vezes nem tinha vulto, gente. Eu tava começando a achar. Às vezes é um reflexo na água. De repente, o silêncio que se fazia foi quebrado pelo grito de uma das meninas que apontava freneticamente para o mar. Que isso? Tem alguém na água! Tem alguém se afogando! Nossa, Faça não. alguma coisa! Nossa, que medo. Enquanto ela gritava, pegava vários rapazes pelo braço e puxava eles para que fizessem o salvamento. Ao mesmo tempo que o rapaz que antes tapava minha boca gritava pedindo silêncio, dizendo para ela se calar. Esse cara sabe alguma coisa. Eu falei, fala logo, que aí fica todo mundo tranquilo. Que isso? Que é isso? Ele tem informações. Diante da inércia de todos, a menina começou a correr para o mar. Que isso? Imediatamente, o rapaz do tapa-boca saiu atrás dela e todos nós sem entender nada. Conseguimos alcançá-la quase no meio da faixa de areia enquanto ela ainda gritava pela pessoa que se afogava. A gente tem que ir lá, ele vai morrer! Para, ela já está morta. Quê? No meio do breu da chuva e dos trovões, voltamos para nosso abrigo e o rapaz do tapa-boca nos explicou. Na terça-feira, dia 22, teve um afogamento aqui na praia. É raro acontecer, mas nesse dia teve uma ressaca anormal com correnteza forte. A moça foi levada e não encontraram o corpo. Mas eu vi a pessoa correndo, vi ela no mar. Vários de nós dizíamos. Ela ainda deve estar perdida, oh, coitada. Mas é morte brusca, o espírito fica Sem perdido. aceitar que morreu. O que vocês viram foi o espírito dela vagando sem rumo aqui na praia, a última terra firme que teve. Por isso não podia chamar. Ela podia vir. Tá fuck, como assim? Mas você Peraí, como que ele foi tão. Como que foi tão instintivo pra ele? Ah, tem um ponto. E aquela moça? como E a moça que morreu? Como assim, gente? Eu também achei doideira. estranho. Você tá E como que ele acostumado? sabe que se você chamar ele, vem? Vai vir fazer o quê? Dar um beijinho? Não, é capaz também se chamar. Vai ajudar, né? Falar, não, vai pra luz, entendeu? Você pode fazer uma oração. Sim. Posso falar, querida, eu estou na mesma tempestade aqui. Eu tô tendo tempo de mandar você pro nosso O raio que eu passo. Foi quando a menina que correu para o mar para salvar a afogada falou com um fio de voz, agora aterrorizada. Mas ela me ouviu gritar. Esse é o fio de voz que eu imagino. Ela ouviu meu grito e me olhou. E tenho certeza que ela estava vindo na minha direção quando vocês me alcançaram. Ficamos sem reação. A menina entrou em surto. O que vai acontecer se ela me ouvir? O que vai acontecer se ela veio na minha direção? Não sei o que vai acontecer. Mas é o que eu perguntei. O que você chamou? O que ela vai fazer? Vai chegar até entendi. você e falar oi? Mas ninguém falou mais nada diante do choro amedrontado dela, que só quis ajudar a morte. Fomos para casa mesmo com a chuva. E tive a noite mais inquieta da vida, sem entender direito o que tinha acontecido. Eu não entendi também. Dormi já de manhã, quase quando a luz voltou. Ao acordar no meio da tarde, a primeira coisa que fizemos foi procurar o grupo da noite anterior. Trocaram um zap? Estávamos todos lá, menos a tal menina. Menos a tal menina. Corremos para a casa dela, já são íntimos já. Chegando lá, descobrimos que desde quando chegou ardia em febre. Os avós dela já tinham dado remédio, mas nada fazia melhorar. E não havia sinal de nada, nem garganta inflamada, nem dor, só uma febre terrível que aterrorizava a todos. No meio da febre, a menina tinha altos delírios. Os avós dela não entendiam, mas a gente compreendia quando ela gritava: "Ela tá aqui! Eu tô com medo! Vai embora! Tentei ajudar! Vai embora!" Resolvemos contar tudo para a avó da menina, que imediatamente se pôs a rezar. Que espírito ingrato, né? A única que foi lá, teve uma iniciativa. O menino não tapa a boca que devia se fuder. Vai no tapa-boca. Eu acho que o tapa-boca tinha informação e não falou. Por que ele não falou? Gente, ninguém chama. Ninguém chama. É o espírito. Não, e bizarro ele saber que é um espírito logo de cara, mas tudo bem. É meio suspeito isso aí. E rezamos muito o resto do dia e acendemos velas, mas nada funcionava. Um médico veio e sugeriu internar para fazer exames, e assim foi feito. Mas quando a menina já estava entrando no carro, subitamente ela começou a melhorar. Pediu água, pediu comida e a febre cessou. É sério? Tá falando isso? É sério? Parece sacanagem, né? Ah, vou pro hospital pela manhã. Ah, melhorei. O espírito tem medo do hospital. Voltamos para casa sem entender nada. O médico olhava o termômetro perdido. A avó dava graças a Deus e a gente só olhava sem entender nada. Foi quando passou alguém gritando na rua, chamando o povo todo. Galera, acharam o corpo da afogada. Tá lá no trapiche. Vem ver.
Vem ver, né? Ó, acharam o corpo da mulher morta. Ah, vem ver, vamos tirar uma foto, vamos fazer uma selfie. É sério? Ela foi encontrada, então ela não ia mais perturbar ninguém. Que ela ia ser enterrada. História baseada no relato da Glorinha Leão. Eu achei bizarro o menino já saber que é o espírito logo de cara. É. Tipo, não é nem que é uma lenda que vem sendo. Não, é tipo, aconteceu essa semana e eu tô. Claro, certamente eu vejo uma pessoa falar, deve ser o espírito. Tipo, não faz sentido pra mim. Tá lembrando de histórias de terror assim? Eu nunca vi espírito. Mas eu falei até no dia pra Larissa. Não me venha. Com certeza, eu falei, porque eu falo pra todo mundo, né? Eu acordei, eu tava me sufocando eu mesma. O quê? Eu acordei morrendo. Como Quer dizer, não morrendo, eu acordei Peraí. tentando me matar. O espírito me usou pra me matar. Peraí. Pera, não entendi. Eu falei pra Larissa. Você me falou? Com certeza. Você não falou. É que vocês não estão nem aí. Não, peraí, eu não entendi. A Eu tava Aline acordou deitada. se sufocando. Eu acordei eu acordei de me sufocar. Eu acordei com a minha mão assim, ó. Aline, sabe uma coisa? Juro por Deus. Eu te acho bizarro. A gente tava no apartamento que eu dormia na cama, que não era cama. Eu acordei um dia rezando. Eu tava assim, do lado da minha cama, assim, de joelho assim, ó, na minha cama. Eu acordei nessa posição. Aline, eu odeio ter você por perto, Eu porque... juro por Deus, gente. Eu não minto dessas coisas, juro. Mas eu nunca vi espírito, graças a Deus, porque eu rezo, porque eu falo, eu não sou essa pessoa, eu não quero ver espírito. Mas pelo visto você... Você não viu nada, tá Eu falando vi. o quê? Eu não quero falar... Eu vi o espírito. Eu tô Quando? falando sério. Aquele caso seu. Você é um Não. para-raio de espírito, hein? Puta que pariu, você aconteceu tudo com você. Não, eu nunca vi. Eu não sou para-raio de espírito, nunca Não, mas essa história, minha filha... historinha. Duas historinhas. Aline, eu odeio. Ela parece aquela personagem do filme que acontece um monte de coisa bizarra com ela e ela fica tipo... Tipo, ai, que ódio. Mas é que não aconteceu mais nada, A Aline é Foi igual a coisas menina da isoladas. história que tá na casa da Eu avó acho que que era veio do foi meu tapa sonho, pra eu acho que era caralho. do meu sonho. Sabe quando você cai também no sonho? Você fica, o que é isso? Foi isso também. E também tem uma que quando eu era Eu te acho bebê. bizarra. Não bebê, Para, Larissa. mas não grande o suficiente porque eu tava no berço ainda. Até hoje eu lembro, porque Achei a foi uma história. coisa impressionante. Eu não gosto de gente Deixa eu assim. falar, Essa aqui Cacá, você deixa que eu vai falar. ler depois. Vai, conta a sua história. Aí, eu lembro que eu tava dormindo assim no berço. Aí eu senti assim no meu pé, assim no berço, pelas grades, uma unha assim bem grande, assim, fazia assim no meu pé. Só que aí eu pensei, gente, mas como que pode? Porque na parede, ó, não cabe uma mão fazer assim, ali. Ela é bizarra. Juro, nunca Eu vou mais eu contar a esqueci história dessa da história. Nunca Eu mais. vou contar a história da Aline. Desde que eu devia ter quantos Eu anos vou essa contar. história? 3 anos? Eu não quero 4, saber da porque eu tava história no da berço Aline. Eu ainda. não quero saber da história da Aline, porque eu não gosto. E também tem outra. Só que não é bizarra, mas é um sonho. Que eu não tive mais há uns 3 anos que eu não tenho. Mas todo ano eu tinha esse sonho. Todo ano, uma vez por ano. Fala. Que eu não sei explicar um sonho, é porque, tipo, era uma coisa de gás, sabe, bujão de gás? É uma coisa que eu sabia com isso e me dava medo, assim, mas eu não sei o que era. O cara do gás? Eu tinha medo do bujão, assim, que parecia que eu tava, assim, na Ai, que máfia, assim, merda. com gás, sei lá. Eu tinha medo do bujão, porque eu acho o bujão um negócio bizarro, porque é um Eu pesadão, também tenho assim, medo. Eu também tenho e medo. tem um ar dentro, não tem nada pesado Pronto, dentro. agora eu vou pensar que a casa vai explodir. Se a gente morrer com a explosão de casa, você já sabe de onde vem. É dali. Eu vou contar. Não era de explosão, eu Olha- tinha medo porque o negócio era. Eu tinha medo quando eu era criança do bujão. Eu não Será gosto. que você teve uma morte, alguma reencarnação com o bujão? Para de falar de reencarnação, Com menina. isso, é Olha- porque o bicho não é um negócio estranho, o bujão. de Essa é gás. uma boa hora pra avisar que eu não gosto. Avisa lá. Não gosto, tenho um cagaço. Mas eu nunca vi espírito. Por alguma razão da minha personalidade, eu fico com ódio de quem me conta coisa de espírito. Ai, que eu vi, eu senti. Eu tenho ódio, eu não gosto, tenho um cagaço. Olha, tem outra. Nunca Você aconteceu tava nada. junto. Se fuder? Tava todo mundo junto. Eu não Quando? quero A saber, gente tava no velho. sítio. A Laísa lembra? A gente tava dormindo assim. Aí no meio da noite o Demir tinha colocado as vacas. Acho que Ah, não. Isso não é Laísa, espírito. não, Laísa, as vacas estavam ali, já posta pra dormir. Uma vaca assim, parecia que tá ao nosso lado assim, do outro Isso é lado da janela. patético. Isso é patético, Aline. É o chupacabra isso daí.
chupacabra. Não, eu não acredito que seja tipo chupacabra. Primeira coisa, as vacas não ficam presas à noite. Fica Segundo, assim, o Demir ai, prende. tá, ele deixou uma vaca escapar. E segundo, tipo, você acha que foi um espírito vaca? Não! Olha, Mas só eu tava lembrando as histórias. a Aline, ela é Tem outra sensível história. pra essas coisas. Tem outra história, mas não é história. Porque não é história, mas quando a gente tava no 7º ano, Eu tô com mais ódio de você. o professor de português, porque ele contava história, ele era contador de história, sei lá o que ele era. Aí ele levou a todas as salas do 7º que ele dava aula pro Paulo, levou a gente pro estacionamento, que é um lugar bizarro, assim, pra ficar ainda mais com medo, e contou umas histórias de terror pra gente. Essa é a sua história? É. Ah, bizarro, pensei que né? era... Nossa, eu lembro que eu tinha medo. Aí o menino na minha frente, que a gente sentou no chão, assim. Eu nem conhecia o menino, eu agarrei assim nas costas dele. E assim, ele, que isso? Eu fiquei com medo, eu falei, ai caralho. Só lembro de eu ficar assim. Eu não tava nem aí quem era. Eu não gosto desse tipo de coisa. Só que era mais O quê? estúpida as histórias. De história de espírito, eu não gosto, velho. Mas você não é de espírito, mas eu nunca vi espírito. Eu vi. Não vem com essa merda. Eu Não vi. existe. Gente, eu não acredito em espírito porque eu nunca vi. Eu tô vendo que você não acredita. Você falou que tinha um espírito vaca no nosso Não, quarto. eu não acredito em espírito que você consiga ver. Não acredito nessas coisas aí, não. Mas eu vi. Prefiro não acreditar, porque eu não Ninguém quero ver. viu porra nenhuma. Eu nunca vi Eu vi. nada. Mas já aconteceu comigo de eu fazer eu mesma. Comigo mesma, assim, tipo, me sufocar. Mas eu não vi espírito fazendo isso comigo. Você branca desse jeito é a clássica personagem. Para, Larissa, não sou. Para! Fode com a vida de todo mundo, porque é sensitiva. Não sou A Aline é sensitiva. sensitiva. Eu não sou. É. Não quer dizer nada. Eu me sufoquei pra quê? Pra nada. Eu não gosto disso. Era do meu sonho, eu acho. Mas, nossa, foi bizarro quando eu acordei. Bizarro. Eu falei pra ela, isso ela nem liga. Olha, se vocês quiserem Na que eu hora. conte a história da Aline, vocês me falem. Eu vou contar sem a Larissa perto, porque senão a Larissa vai ficar me enchendo o saco. Mas eu vi um espírito e tem a ver com a Aline. E foi bizarro. É uma história que até hoje as pessoas aqui de casa ficam desconfortáveis Não, quando eu conto. Eu acho bizarro porque eu não lembro de nada, eu não lembro de me contar. Eu fiquei sabendo essa história, tipo, esse ano, tá ligado? Eu tô Bizarro, olhando com bizarro. nojo, porque eu... Para, Larissa! Nada! Eu sei, mas a minha personalidade, eu tô com ódio de você. Você é muito Uma pessoa chato, carregada Eu não tô carregada, para com isso. que vem trazer essa merda pra dentro da casa. Eu só tô lembrando das coisas. Todo mundo tem casos isolados na vida. Eu não tenho nada. Vai, É, última você não história. lembra agora que eu foquei em lembrar, eu lembrei só essa Eu história. não vou focar em nada. Tu, lê aí a última história. É do Diógenes Pontes. Eu tinha 10 anos quando tive a minha primeira visão. Mas acredito que não foi qualquer visão. Talvez algo em outro plano conspirava para que eu soubesse de uma história. De uma história muito triste. Que penso que tenha relação com as experiências que eu vou contar. Segue o fio. A cara da Larissa tá impagável. A Larissa tá em choque. Calma. Belém, julho de 2003. Quando era criança, gostava de passar um tempo das minhas férias na casa da minha avó, lá na Marambaia. A casa é grande, eu ficava a maior parte do tempo sozinho, sem outras crianças, o que nunca foi um problema. Mas estava enganado, nunca estive sozinho. Que é isso? Você é louco. Não, eu tinha um cachorrinho, por favor, não fala que é um Tomara que cachorrinho. seja um cachorro. Eu acho que é um coelhinho. Em um certo dia, na hora do almoço, levantei-me da mesa para pegar um copo d'água. Fui até a geladeira, abri a porta e virei para a vovó, perguntando: Vó, a senhora quer ar? Interrompi a minha própria fala, Quero o porque quê? lá estava ele, Ah, tá. ao lado dela. Nossa, a Aline leu tão bem que eu pensei que eu tinha errado. Que eu estou interpretando, ó, que é o Wolf Maia. Estava ele, ao lado dela, um menino de cabelos escuros, como a noite sem lua. Sua face se deformava na minha visão, mas as sobrancelhas pareciam grossas e tão escuras quanto os cabelos. Aparentava ter a mesma idade que a minha. E de repente, ele não estava mais lá. "Que foi, menino? Tá pálido?" perguntou minha avó. "É que eu vi alguém do seu lado, vó. Um menino." Aí ele saiu andando, aí a avó dele tá tipo, desgraça. Respondi calmamente: "Ih, tá vendo espírito? Sabia que esse menino era estranho. Vou te levar no centro espírita pra tirar isso de ti", disse a minha tia. Nossa, se eu tenho um filho ou uma criança perto de mim que vê espírito, eu ia ficar com Nossa, tanto não ódio. não quero. Eu não quero ir em centro espírita pra te fazer uma lavagem. Eu não quero uma lavagem.
E nós realmente fomos ao centro espírita. O senhor que me atendeu fez umas perguntas que não lembro, mas a mais simples era: você se sente bem? Eu respondi com sinceridade. Tô com uma gases aqui. Tô com uma gana. Pensei em falar outra coisa. E eu respondi com sinceridade: sim, me sinto bem. Fizemos o evangelho. Após isso, bebi água fluidificada e voltei para a casa da minha avó. Tava tudo bem, pelo visto. Mas eu nunca mais consegui me sentir desacompanhado. Isso. Gente, credo. Como você consegue viver sabendo que tem alguém Nossa, não tem. contigo? Nossa, credo. Sei lá. Nossa, não quero. Quer dizer, quem quer? Ah, eu vou contar um caso depois. Eu não quero nenhum caso, vai. Via vultos com frequência. E ele tá de boas, ele falou que tá de boas. Cara, vi que tinha alguém atrás das portas. Nossa, velho, eu que nunca mais medo. ia dormir, nunca mais ia... Mas, por algum motivo, eu não conseguia sentir medo. Até que uma noite algo aconteceu e, pela primeira vez, o medo veio. Eu dormia sozinho na sala de estar, num sofá-cama que ficava bem no meio dela, sem encostar em nenhuma parede. Em nada. Ressalto, em nada. Em uma noite tive um sonho onde eu estava deitado e via um homem se aproximar de mim, com o que parecia ser uma bengala na mão. Ele chega bem perto, para e golpeia minha cabeça com ela. Nossa, credo! Eu acordo assustado, olho para os lados, mas não há ninguém e volto a dormir. De manhã eu desperto, olho meu rosto no grande espelho da sala e vejo que tem um galo enorme na minha testa, com um ferimento no centro. Rapidamente lembro do sonho. Volto a olhar o lugar onde eu dormia para procurar uma explicação plausível para aquele machucado. Sim, eu estava duvidando daquilo, porque já era absurdo demais. Não tinha onde eu me machucar. O corte no centro do galo indicava que eu havia sido golpeado com algo. Gente. Mas o espírito Você tá pode maluco. ficar Mas consegue interagindo? segurar? Consegue segurar uma menina? Interagindo com a matéria? Porque pra mim o espírito é tipo a Kitty Pryde. Ele desliza. Mas isso é interessante, porque eu não sei dizer. Porque se você for pensar... Vapor. Não, mas eu acho que não, porque senão a gente tava tudo fodido. É. Esse cara era massacrar a gente. O corte no centro do galo indicava que eu havia sido golpeado com algo minimamente pontiagudo, mas não havia nada próximo de mim que pudesse fazer isso. Fiquei com muito medo de contar isso pra minha família e acharem que eu estava enlouquecendo. Mas eu não sabia mentir e contei, quase chorando. Eles diziam acreditar em mim, mas nada fizeram. Legal. Ah, mas eles iam fazer o quê? Né? Não dá pra gente? fazer nada. Gente, daqui pro Vaticano. Vou lá que vem espírito o dia inteiro. Eu falo, É o primeiro eu caso. vou fazer, O primeiro coitadinho. caso que eu vejo que de uma pessoa de espírito que É, golpeou. sim, que eu... Ai, Não, a primeira que deu um tapa nela. Nossa, isso é uma Isso, falta que de... Enfim. Nossa, eu ia acordar puta, eu nem ia acordar com medo se eu fosse ela. Eu ia acordar assustadíssima. Já pensou se acorda sendo espancado? Sim. Que porra! Naquele mesmo dia, pela tarde, eu estava lendo no pátio da casa que naquela época tinha um portão de grade. Sempre passaram muitos pedintes na casa da minha avó, porque ela sempre os ajudou com alguma coisa. E quando eu ficava lá no pátio, apareciam alguns. Eu chamava a vovó. Ela os atendia e pronto. Mas naquele dia apareceu um homem, aparentando ter em torno de 25 anos, vestindo calça jeans e uma camiseta verde. Foi com a aparição dele que minha estadia na casa da vovó começou a tomar outro sentido. Legal. Oi, boa tarde. Boa tarde. Abordou o homem no portão. Ele tinha um olhar fatalista. Nossa. Um quase sorriso no rosto, sustentado por uma boca que, mesmo Fina. calada, permanecia entreaberta. Oi, só um instante, vou chamar alguém. Não precisa chamar ninguém não. Eu só queria te falar uma coisa. Ira, eu já penso o quê? Pedofilia. É, também. Que isso? Eu falo, não! Sai Se eu boca sou dentro. eu criança, jamais teria Jamais, essa... jamais. É porque eu era muito cagona. Sim. A gente tinha medo do primo, lembra? A gente tinha medo do homem de saco preto. Um homem, se um homem estranho chegasse na rua e falasse oi, eu já ia, filha também. da puta, eu já ia sair correndo. É, ainda bem, né, que a gente é assim. Não, ainda bem que a gente não é tipo, tá, vou ali. Nem nos afetou socialmente. Que sacanagem. Nessa hora eu me assustei. Levantei da cadeira e fiquei em pé, na frente dele, com uma distância de segurança. Então fale, você sabia que aqui, nesse mesmo lugar, aconteceu um crime horrível? E eu te escolhi pra contar isso. Foi o que ele disse, com um olhar fixo, fatal e a boca entreaberta num quase sorriso. Antes que eu pudesse responder algo, minha avó surgiu atrás de mim, expulsando o homem. Vai embora, rapaz!
você não tá bem. Me puxou pra dentro de casa. A última coisa que eu vi antes de atravessar a porta foi ele com a testa encostada na grade, me olhando daquele Nossa, mesmo jeito. bizarro. Mesmo Não, eu jeito. penso que é um drogado. É. Caracudo. Fechamos a porta. Nossa, tem mais coisa, gente. Belém, agosto de 95. Em uma vila na Marambaia, estavam 3 pessoas. Um senhor que chamarei de Lourival, uma moça, sua filha, que chamarei de Raquel, e um pequeno menino de 10 anos, neto de seu Lourival e filho de Raquel. Vou chamá-lo de Tobias. Seu Lourival era um senhor muito gentil, mas de uns tempos pra cá começou a ter comportamentos agressivos. Tinha ódio e medo de ver crianças jogando bola na vila. Foi diagnosticado com síndrome do pânico. Raquel passava o dia trabalhando e só voltava no final da tarde. Deixava seus filhos com a avó quando não podiam ficar na casa do pai. Eles eram separados. Tobias e meu primo, ambos com a mesma idade, adoravam brincar de bola na vila. O terror do vovô Lourival. No dia 13 de agosto de 95, minha tia proibiu meu primo de ir jogar bola com Tobias e os demais meninos da rua, deixando-o de castigo por alguma travessura. Mas Tobias, como amiguinho fiel, não deixou de chamá-lo para a brincadeira. E foi quando tudo aconteceu. A criança, já com a bola na mão, corria para fora da casa para chamar os amigos. Seu Lourival estava muito mais transtornado do que antes naquele dia. E quando viu sua neta sair de casa com a bola para iniciar uma atividade que ele tanto odiava, se desesperou. Correu até a cozinha, pegou uma faca de cortar carne e correu de forma desesperada atrás de Tobias, que não percebeu nada. Meu Deus! O menino já passara da porta e estava na calçada quando o avô, pela janela, violentamente o puxou pelos cabelos lisos e escuros como uma noite sem lua. Eu pensei que ele ia dar uma facada nas E costas. entre os gritos de dor de Tobias, de desespero e raiva de Lourival e a bola que quicava na rua da vila, a criança foi assassinada com vários golpes de facão. Realmente estava certo. Que isso? Eu não tô entendendo. É de verdade O isso, que o né? Tobias tem a ver com quem? Espera, vai Passando a crise de raiva, o assassino tomou consciência do que havia feito e entrou em estado de choque. Mas ele era doente, né? Ele era doente. Com o neto morto em seu colo, saiu pela rua, foi até a frente da casa da minha avó, que já era moradora de lá, e deixou a criança em frente ao portão. Morta? Morta. Não demorou muito, a vizinhança percebeu o que havia acontecido e tentou um linchamento, mas meu pai chegou bem na hora e impediu. O senhor tinha 75 anos, foi preso e internado, não viveu muito tempo. A mãe se mudou em seguida, mas ainda mantinha certo contato com a vizinhança. Minha avó me contou essa história. O rapaz no portão era irmão de Tobias, que estava com o pai no dia do crime. Enlouqueceu. Ah, Sim. então é isso. Acabou? O fantasma é o menininho. E o avô. Isso, por que ele tá querendo ficar perto do menino? O que ele tem a ver? Quem? Tipo, o que ele tem a ver com o assassinato de uma família X? Ele tá na casa, é isso? Ele mora na casa da avó dele. Ele tá passando um tempo na casa da avó dele. Que foi onde colocaram o corpo do menininho quando ele Ai, morreu. ué. Ah, nossa, mas vai assombrar quem mora na casa, né? Tipo, nossa, Vai entender. esse foi um espírito seletivo pra cacete. Foi o... Mas é que ele selecionou o menino que era sensitivo pra contar a Foi o história. Lourival. Mas eu não quero contar a história. Mas Já foi o com- Lourival que bateu nele com a bengala? Foi. Mas não curou, gente? Não curou o quê? Eu tinha um certo... Quando morre, cura? Não, mas ele matou o neto dele porque Matou. ele era doente. Ele era doente. é. Ele morreu, continuou doente, pelo visto. Eu acho que ele queria que o menininho soubesse da história só. Mas já todo mundo já sabe, amor. É. Não sei, Ai, acho que eles credo. queriam se comunicar. Nossa, será Mas que vocês ele sabem que inventou esse essa negócio história? de gente sensitiva que tem que falar? Eu tenho um caso que talvez pareça loucura e não seja verdade. Nossa, se eu sou sensitiva... Nossa, já Mas então, ó, Eu, hein? Eu Quando- paro de ser, porque eu não falo é igual nada. nos filmes que a pessoa Quando eu era mais nova- nega. quando eu era mais nova não, né? Há pouquíssimo tempo atrás, quando eu morava no flat, que era na faculdade, eu morava com mais 21 pessoas. 20, na verdade, eu era 21. E lá pra 2014, tinha um cara que ele era médium. Ele era da Umbanda, o Johnny. O nome real dele não é esse, mas o apelido era Johnny. E ele tinha essa questão de ser sensitivo. E aí ele dava passe nas pessoas lá no terreiro. Aí uma vez estava todo mundo sentado pra ver um filme, e aí a Felícia, que não é o nome verdadeiro dela,
virou pro Johnny e falou assim: ai, Johnny, eu queria tanto levar um passe. E a Felícia era uma pessoa meio difícil de conviver, ela enchia um pouco o saco. Todo mundo gostava dela, mas ela era uma pessoa difícil. E aí o Johnny ficou: ai, não tô afim, né? Tomando conta. Eu nunca vi. Ele era um cara altão, assim, saudável, ele lutava Muay Thai. Ele começou a ficar branco. Começou a ter uns negócios esquisitos, uns calafrios, começou a suar a mão. Eu vi isso. E aí ele falou: Felícia, eu vou ter que te dar o passe. Porque senão os meus guias não vão me deixar em paz. Nossa, mas esses guias não estão guiando nada, estão Porque atrapalhando. o serviço dele na Terra era usar a mediunidade dele pra ajudar as pessoas. Quem é um bandista tá me xingando agora, que eu não sei nem... Mas, gente, tipo, sério, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito puta. Eu ia falar, eu não quero ajudar Não, é ninguém. difícil, é Eu não muito quero ajudar difícil. ninguém. Eu quero ficar na minha, eu não quero ser canal pra nada. É. Eu acho que eles encaram... Olha, gente, eu não sou um bandista, então se eu estiver falando besteira, desculpa. Mas eu lembro que o Johnny tinha me falado que ele encarava isso como a missão dele, uma das missões que ele tinha. E não era uma missão fácil, porém era uma missão que ia ajudar ele Mas a evoluir na próxima vida. Beatriz, minha amiga Beatriz, um bandista, ela tem um amigo que é sensitivo, médium, falou que eles estavam no meio de uma festa e o menino começou a receber. Que isso? Porque tipo, não, eu preciso ir embora que eu tô recebendo. Não, o Johnny não recebia ninguém que eu saiba, ele só dava passe mesmo. Ele conversava com os guias dele. Mas era mais dentro do terreiro. Fora do terreiro, eu não sei como funciona. Ai, mas já pensou? Não dá. Difícil. Essa é a minha conclusão, não dá. Parece que quanto mais se fala, mais a gente chama. Mas Nossa, quando eu fui teve no centro lá na... Onde que eu não sei onde é. Mas quando eu fui lá no centro com a mamãe, tinha... Que eles faziam a Com a cura mamãe. lá. Eu não sei como é o nome. Tinha uma mulher gritando assim, cara. O quê? O quê? Possuída? Não sei. Possuída. Eu tava com medo de perguntar. Isso é preconceituoso, deve ser. Posso Ah, falar é? possuída. Não possui, né? Não dá pra possuir. Incorporada? Incorporada. É, não sei. Eu fiquei com medo de perguntar. Não sei se podia, né? Nossa, mas se eu sou um negócio desse, assim, com todo respeito, Só sei que tava eu cheio me de- distancio o máximo Mas que eu eu acho posso. que eles não conseguem. Mas eu me fecho. Eles buscam ajuda no centro pra eles poderem lidar com Eu não vou num lugar que tem povo gritando. Não, Larissa. Mas aí ela tava rodeada de cristais. Eu só vi umas pessoas assim. E é bem legal. Ai, eu não sou mística, eu não quero ser. Eu ia ter, não quero ser não também. Eu ia ser aquela, que nem nos filmes que a pessoa renega. Eu não sou isso. Sabe que eu tinha Sou muita esse noia quando eu morava no flat, no comecinho da graduação, 2014, 15, a gente reunia muito pra ver filme de terror, que é uma das Ai, principais nossa. curadoras de filme de terror era a Felícia, que eu já contei da história anterior. E aí, esse próprio Johnny tinha me falado que não era bom ficar falando o nome dos tinhosos, o nome do... Ai, que ótimo, a gente falou aqui É, 500 eu vezes. falei pra não falar. os nomes deles específicos que as pessoas falam. Mas seus tem nomes. mais de um? Tem vários nomes. Vocês Ah, tá, falaram, tá eu bom. falei pra não falar. Não, mas capeta não é um deles. Caralho! Tá, sorry. Você fala de um jeito que eu tenho ódio, Cacá, porque parece que você gosta, não gosta. Meu Deus! Para, eu não gosto Você fala não. com um P assim, bem saltado. Peta! Não gosto, não gosto Tá, de feio. desculpa. Mas enfim, aí ele me falava que não era bom falar os nomes Para de ir, né? porque é uma energia muito negativa, carrega uma coisa muito ruim. E aí eu comecei a ficar com paranoia porque nos filmes o pessoal falava os nomes. E aí teve um filme que a gente viu que era de um exorcismo judeu. E a gente achou que eles estavam falando uma palavra poderosa da religião judaica. E a gente começou a usar essa palavra pra se chamar na cozinha. Tipo, Que isso? Pananã, não sei o que, Pananã. Nossa. E aí a gente pesquisou um dia na internet, tipo, mano, que palavra é essa que a gente fica falando toda hora? Tá, e era o nome do coisa ruim. E aí eu comecei a ficar com a paranoia inacreditável, que eu falei, nossa, quantas vezes eu falo o nome do coisa ruim? Ele vai chegar aí perto de mim? E aí tinha a Maria que morava no flat, ela também era meio medrosa. E aí quando a gente começou nessa paranoia, eu contei pra ela ficou pior que eu na paranoia. E eu dormi uns 3 dias no quarto dela, de medo, que a gente não queria ficar sozinha, com medo do coisa ruim ir atrás da gente. O Johnny colocou um medo desgraçado. Nem sei se ele chegou a saber desse medo que ele pôs. Então, com tanto Não respeito. gosto de filme de exorcismo, essas coisas assim. Nossa, eu assistia muito filme de terror, depois eu Nossa. nunca mais vi. Não tenho mais interesse de ver também. Não, depois desse podcast eu vou assistir um filme do Disney Channel. Não, eu também. Sim, eu acho H2O Meninas Sereias, então. Eu tava com vontade de ver esses Eu tenho que dias. ver uns vídeos do BuzzFeed, tenho que ver umas besteiras Umas coisas pra tirar a tirar minha atenção. cabeça. A Larissa fica com raiva. Eu tô com ódio que... Tá com medo Para! da Sim, porque eu ia ter uma noite tão tranquila.
Mas enfim, vamos terminar com oração? Aquela. Vamos todo mundo dar as mãozinhas. Então, gente, é isso. Se você tem alguma história interessante, manda pro nosso e-mail. A gente tá procurando histórias de infância também, se você tiver uma legal. E se quiser que eu conte a história do espírito que eu vi, com essa merda. me manda. Manda no e-mail, manda no direct que eu vou postar no stories, porque se eu estiver perto da Larissa, a Larissa vai ficar muito irritada. Nossa. Então eu tenho que estar longe dela. É isso, galera. Durmam bem. Se você falar beijo no coração, eu ia falar. eu saio. É minha marca. Fala merchan. @jovens de meia idade, nosso Instagram. @Aline Tatu _ meu Instagram. Das meninas não postam nada, então não vou falar delas. O meu é privado, galera. Mas a Ai, nossa, acho que todo mundo chorou agora. Cacá. Assina. Como é, Cacá? Eu posso falar do meu canal? Fala do Claro meu que canal, hein? pode, fala o Se canal. inscreve no meu canal, hein, gente? O canal da Aline tá crescendo horrores, tá com Aline 120 Tatu tantos. On no YouTube. Tem o link na minha bio do Instagram, @Aline Tatu _ A gente vai deixar o link do canal da Tatu, do site que a gente usou e o @ do Twitter que a gente tirou as histórias, tudo na descrição, tá, galera? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Para com essa... Sério. Tchau. Então, Adela. a gente tem que Tchau, pesquisar tchau. como terminar melhor as coisas. Fui! Tchau, gente!